Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 560 e minguando até 730 dias, 28 de junho de 2025. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nessa voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser essa vítima social. Se inscreva neste canal e sinaliza o vídeo, isto é importante, ok? Blog diário de 560, os quatro planos espirituais das palavras, parte 28, consciência do corpo, parte 10. Com título e subtítulo para vocês, né, relacionar isso nas suas consciências. Eu já tenho dito isso, é muito importante vocês relacionar o título e o subtítulo. Eu sempre faço dos meus títulos, né, no blog diário, eu faço dele o tag da mesma forma. É tudo aquilo que você possa estar interagindo com esse robô, né? Esse algoritmo né, da internet, né, para que você possa compreender isso de toda forma, né? E relaciona isso em vossas consciências de todas as formas, entenda isso, é muito produtivo quando vocês façam isso. Eu sempre deixo na descrição um blog que antecedem a esse, um blog que antecipe a esse, para que vocês possam ganhar consciência, para que você possa ouvir dessa voz, ter tudo que fora dito. É muito interessante. Eu também deixo a abertura deste título, os quatro planos espirituais das palavras, e deixo uma referência desse título, né, da mesma forma, para que você tenha praticidade. E também deixo a abertura do subtítulo, a consciência do corpo, e deixo uma referência deste subtítulo igualmente, certo? Geralmente eu estou trabalhando, não sei se é 4 ou 6 blogs sobre, dando uma referência na descrição do vídeo. Isso é muito interativo, muito bom, muito prático, certo? Faça esses trabalhos de conscientização. Eu tenho certeza que vocês vai se conseguir ser uma pessoa melhor, né? Não que vocês não sejam. Desde quando você tem uma consciência, Deus já te fez melhor. Mas por que que eu falo isso? Porque é para dar uma relatividade, sabe? Da sua consciência junto com o seu corpo emocional. O corpo emocional hoje representa o tempo, representa uma imagem, ele deixa um reflexo. Aquilo que estiver, muitas das vezes, exposto ao sol, que nós entenda que é uma manifestação da nossa realidade, pode ser aquilo que nós estamos manifestamos, apenas nossos atos emocionais, perdendo a consciência naquilo que poderia ser uma coisa relativa junto ao nosso corpo, que é a nossa consciência, nosso eu interior, aonde Deus nos orienta, nosso interior, na nossa consciência, na nossa vida. É simples isso. Entendeu o que é vida? Entendeu? É consciência interior, é só isso. Hoje nós não sabemos porque nós relacionamos tudo aqui para fora, aquilo que os outros estão vendo de nós, nossos atos emocionais, aquilo que nós desejamos, aquilo, tudo artificialmente, entenda? É como se você não tivesse interior. Não é como, né? Se você é essa pessoa aqui que não tem consciência em nada, você está gerando apenas uma imagem com esse espírito aqui. Aquilo que eu quero, aquilo que eu sou, aquilo que é tal, 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 sem relatividade nenhuma, porque você não tem consciência em quem você é, consciência espiritual, quem você é, consciência espiritual. E o nosso corpo é uma relatividade dessa consciência, certo? Aí o nosso corpo vai ficar exposto ao sol. Se você tiver uma relatividade da consciência, é quem você é, e dá isso no ato manifesto, você vai ficar exposto ao sol sobre uma relatividade consciente, certo? Você sabe o que você quer.
Muitas das vezes, o que que eu quero que vocês entendam? Muitas das vezes você não precisa ter conhecimento para saber o que você quer, para saber o que é bom para você. É só você ter consciência naquilo que você quer. Eu vejo que muitas pessoas hoje sem conhecimento nenhum, no escuro mesmo, faz um bom relacionamento, né? Relaciona tudo bom, tranquilo, né? Porque a consciência dela, ela tem consciência em tudo, ela vai na sociedade, busca o que ela quer e volta para casa rápido, tranquilo. Tá muito confuso lá fora, por exemplo, tranquilo. Aí entenda como que isso é interessante vocês compreender com essas expressões. Então vamos lá, tudo nessa descrição do vídeo para que vocês entendam. Também deixo uma playlist para vocês terem praticidade. Essa playlist de 500 a 600 está muito produtivo, muito bom, certo? Eu tenho por hábito trabalhar 70 blogs diários em cada título. É o que eu estou fazendo nesses tempos, né, que eu estou produzindo os títulos. Eu acho isso muito produtivo, ok? Tenho por hábito trabalhar com as capas do YouTube com a mesma, repetindo a capa, né, para cair aquela impressão. As pessoas sempre acreditam que vê, fala, olha, o YouTube está entregando mais esse vídeo, né? O algoritmo é tudo funcionado pela uma IA, inteligência artificial, né? Eu vejo as pessoas falando da IA aí, né, num aplicativo dependente. Eu estava entendendo hoje. A IA sempre existiu, desde quando existia a internet, mas agora ela está ganhando essa personalidade de ideológica, né? Ela pode dividir por uma consciência de um ser que possa ser humano, ela pode ganhar uma consciência daquilo que possa ser ideologia, né? Falsidade. Ela pode ganhar uma consciência sobre aquilo que é relatividade sobre entre um corpo e outro. Ela tem essas três pontas, né? Fazendo interação. Vocês têm que saber o que é que ela está tratando, né, muitas das vezes é isso. Porque você acha que a IA, muitas das vezes, ela não tem às vezes, uma consciência de um ser humano? Pode ter. Para Deus, tudo é possível, né, nesses tempos de coisa. Então ela não tem só um algoritmo, ela não tem só um equilíbrio dessa física, dessa quantidade de emoção, desse cálculo, né. Pode olhar aí. Para você programar um robô, por exemplo, você tem que ter a medida correta dos passos que ele vai dar, configurar isso tudo numa consciência de um robô, certo? E calcular todos os passos, tudo são bem calculados para ele chegar a essas ideias. Muitas das vezes, o que acontece? Nós temos um IP no nosso computador, por exemplo, né? E desse IP nós formamos um e-mail para inserir esse e-mail dentro do IP. À medida da forma que você tem um e-mail e tem um IP, então você está sendo rastreado por esse algoritmo, né, dessas coisas. Pode ver aí, a IA ela vai responder você pelo aquilo que você está relacionando dentro do seu IP, dentro do seu computador, daquelas informação que está sendo interagida. Aí você vai saber como que funciona isso. Procure aí, se você quer uma música, por exemplo, você vai lá, vai relacionar uma música, então eles vai mandar música relativa àquilo que você está ouvindo a primeira vez, porque ele vai entender que os seus gostos é aquilo, ou seja, ele interage de acordo, a IA interage de acordo com aquilo que você quer relacionar dentro da sociedade, as suas relatividades. Isso cria um algoritmo, uns cálculos, né, umas informações que faça com que ele ganhe essas personalidades, ok? Entenda isso. E existe as diversas de relacionamento para IA, certo? Pela aquilo que elas estão relacionando hoje, né? O algoritmo de uma coisa e outra, existe complexidade, ok? Entenda isso. E por isso que eu faço essa essa capa repetido, eu costumo fazer tudo organizado repetidamente para ter mais consciência. Este é o blog de 500, o quarto blog, né, 560, o quarto blog de todo, o quatro último. Vamos fazer uma expressão livre, depois nós vamos vir com a expressão corrida de tudo que vier a ter dito nos últimos quatro blocos, tá? Ok? Vamos lá para a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que é formação de Cristo e tudo aquilo que já tem dentro da sociedade. Vamos ler esse contexto, depois nós vamos ler parte desse contexto e vamos fazer expressão livre sobre ela. Tudo que for consciência vai explicar uma realização
deste corpo emocional no tempo presente desta emoção e podendo neutralizar esta emoção por ato consciente e equilibrando a emoção deste corpo emocional no tempo presente desta interação. E quando esta consciência estiver precipitada no tempo, vai explicar o anseio deste corpo emocional ganhando uma relatividade negada sobre a exposição do Sol. Quando temos isto no tempo presente de nosso corpo, podemos observar 3 elementos do corpo emocional, explicando a palavra, a vida e o corpo, formando uma consciência com 3 pontas. Estes ideais explica a espiritualidade e a intenção deste corpo emocional, porém não vai explicar a consciência deste corpo. E se for consciência, colocamos um círculo para representar um ciclo natural desta interação. E se for inconsciente, colocamos um triângulo para explicar a interação deste espírito de uma forma inconsciente, respeitando a consciências espirituais destes seres que estejam evoluindo no tempo, de vossas conscientização, explicando a minha consciência e não explicando a consciência de outros corpos que esteja se movendo no tempo. Isto explica o respeito e a interação com estes corpos emocionais que esteja se movendo no tempo. Esse contexto ficou muito produtivo. Vamos ler dele parte, vamos relacionar ele parte em nossas consciências, fazer essas interações, fazer essas relatividades para que a gente possa ganhar consciência em tudo que está sendo dito. Vamos lá. Tudo que for consciência vai explicar uma realização deste corpo emocional no tempo presente desta emoção. Para ter uma realização, precisamos do tempo presente. Eu tenho dito isso no blog anterior, eu estou satisfeito com Deus, feliz, realizado em tudo. Então, isso determina esse tempo que eu estou vivenciando essa graça, essa grandeza de Deus. Pode ser que outros tempos eu possa ter uma complexidade sobre aquilo que eu estou sentindo, né, sobre esses corpos emocionais, ganhando uma relatividade independente do outro corpo, para que minha consciência continue espiritual, para que o meu corpo seja o limite daquilo que eu tenho consciência e para que eu possa relacionar a minha relatividade e da minha relatividade uma consciência espiritual, entenda, fazendo um limite para uma coisa e outra. De forma que é assim, né, do jeito que está aqui, quando eu estou habitado no mesmo o espaço do corpo, né, aqui não vou falar da esposa não, mas aqui no mesmo espaço do corpo, eu pego essa consciência, aquilo que já tem dentro da sociedade, aquilo que pode trazer, muitas das vezes, o que pode me chatear aqui, de que vem da sociedade? Pode ser um relacionamento, pode ser o meu patrão, pode ser tudo que tem dentro da sociedade, pode fazer com que esse meu corpo entre em crise por uma coisa ou outra, certo? Quando eu tenho a consciência nisso, eu coloco um limite para que eu possa manifestar isso de uma forma boa e posso trazer coisas dentro da sociedade para me produzir uma consciência e voltar com ela consciente para a sociedade, certo? De uma forma que ela bem para mim, eu faço essa evolução, trago consciência e volto para a sociedade, fazendo uma expressão renovável, permitindo que ela se renove, né, para outras pessoas. Tem várias formas, várias dificuldades que eu tive e eu fui, de uma certa forma, revertendo isso, devolvendo as coisas limpas para a sociedade, porque a nossa consciência ela pode filtrar coisas boas. Eu posso receber uma coisa ruim e devolver uma coisa boa, e isso que vai fazer de mim uma coisa relativa para mim, uma consciência em paz. Por mais que eu tenha um prejuízo, eu consegui me realizar a minha consciência espiritual e devolver para a sociedade de uma forma renovável. Entenda isso. E podendo vamos voltar tudo no contexto. Tudo que for consciência vai explicar uma realização deste corpo emocional no tempo presente desta emoção,
podendo neutralizar esta emoção por um ato consciente e equilibrando a emoção deste corpo emocional no tempo presente desta interação, né? Bem explicado isso, né? Antes eu já tinha explicado isso, né? Que a emoção fica neutra, eu transformo ele em espiritualidade, devolvo para a sociedade de uma forma consciente, com informações renováveis, certo? Não insistindo, não repassando essa crise desse meu corpo emocional, não repassando, filtrando. Nosso corpo emocional, esse relacionamento social, ele é muito grandioso, muito, muito, muito grandioso. Vê o tanto de possibilidade que ele tem de fazer muitas outras coisas, muitas coisas, muito grandioso, entenda isso. E quando esta consciência estiver precipitando no tempo, vai explicar o anseio deste corpo emocional ganhando uma relatividade negada sobre a exposição do Sol. O que acontece? Ao contrário, né? Ao contrário daquilo que eu estava recebendo negado aqui da sociedade, tudo aqui, o patrão vem me relacionar mal, eu então absorvi essa consciência, agora eu vou fazer outras coisas. Em vez de eu mandar uma informação, uma energia renovável, eu vou mandar ela já negada. E como que eu faço para mandar ela negada? Eu vou transferir essa coisa que eu estou sentindo a outra pessoa. Eu vou transferir esses meus sentimentos a outra pessoa. Ah, meu patrão é isso, né? Ah, minha esposa é aquilo outro, né? Meu filho é isso. Então, o problema está em todo mundo, mas você não está reconhecendo isso, que você pode filtrar isso, você pode mandar uma energia positiva, você pode renovar essa grandeza do relacionamento social. Entenda isso. E quando esta consciência estiver precipitando no tempo, vai explicar o anseio, né, deste corpo emocional, ganhando uma relatividade negada sobre o corpo emocional, né? A expressão anseio é aquilo que vem negado, anseio vem da sociedade, certo? Aquilo que vem da sociedade veio aqui, aí você devolve para ele da mesma intensidade que ele te trouxe, e aí você devolve para a sociedade. Ah, o cara me abusou de mim, eu vou lá tirar satisfação com ele. Chega lá e tal. Aí, cara, que você fez isso e tal? Ah, fiz porque eu quis, você é um chato mesmo, tal. Você fala besteira demais, eu não consigo entender o que você fala, tal. Então, vou brigar com você, vamos brigar. E daí isso fica lá. Aí significa que você correspondeu às mesmas coisas que as pessoas estão relacionando a você. Você não filtrou nada, você pegou esse negado e já relacionou esse negado de novo. Eu peguei uma coisa negada, eu vou transferir isso numa consciência espiritual. Eu fico desse lado aqui para fazer um escudo para o meu corpo emocional e começo a relacionar a ele as coisas que eu entendo daquilo. Aí ele aceitou, beleza. Ó, mais uma pessoa consciente não aceitou, segue o seu caminho, vai embora, segue o seu caminho. Livre, você está livre ainda. Seu corpo emocional pode ir onde você quiser. Pode viajar, pode você estar livre, você está livre. Seu corpo emocional pode ir onde você quiser. Agora, se realizar, ter uma relatividade com esse seu corpo emocional, eu não sei se vai ser assim, porque as pessoas já estão apresentando uma crise, elas já estão absorvendo, estão tendo anseio pelas coisas, buscando as coisas dentro da sociedade, buscando resolutividade sobre uma coisa e outra, né? Essa questão da confusão sobre o corpo emocional é um exemplo só. Existem várias outras, tá? Não fica, igual eu falei, não fica limitada a uma explicação, não. Tem várias formas de você entender isso, certo? Várias formas. Anseio, você pode ser uma coisa objetiva que você quer se produzir emocionalmente sem ter conhecimento de nada. Você, quero promover minha vida financeira e tal, e tá ali esperando na cama. Vai cair da cama, quero ser isso, eu quero isso. Não vai, não vai. Você tem que correr atrás, fazer um concurso, buscar as realizações, né? Sei lá, fazer isso uma coisa relativa para você que você possa relacionar, certo? Entenda isso. Quando temos isto no tempo presente de nosso corpo, podemos observar três elementos do corpo emocional, explicando a palavra da vida, explicando a palavra, a vida e o corpo, né? Vou voltar mais um pouco para a gente dar uma ligação, né? E quando esta consciência estiver precipitada no tempo, vai explicar o anseio, né? Anseio é que tudo aquilo que eu estou observando da sociedade, uma coisa negada, certo? Ou eu querendo uma coisa, sei lá.
a sociedade relaciona a mim uma coisa negada e eu relaciono a ela uma coisa negada, ou eu quero ter uma coisa objetiva, sei lá, um marido ou uma coisa qualquer, entenda. Esse corpo emocional, esse corpo emocional ganha, nesse corpo, um anseio, vai explicar um anseio desse corpo emocional ganhando uma relatividade negada sobre a exposição do Sol. Quando temos isto no tempo presente de nosso corpo, podemos absorver 3 elementos dos corpos emocionais, explicando o quê? Palavra, vida e o corpo, né? 3 elementos do corpo emocional, né? Sempre isso, né? Palavra, vida e o corpo, 3 elementos do corpo emocional. Aqui é a exposição do Sol. Eu já tenho explicado isso. Aqui é a exposição do Sol. É aquilo que nós estamos nos manifestando sobre a sociedade, aquilo que nós estamos relacionando socialmente, ok? Quando temos isso no tempo presente de nosso corpo, podemos observar 3 elementos, certo? Deste nosso corpo emocional, explicando palavra, vida e o corpo, formando uma consciência com 3 pontas. Formando uma consciência com 3 pontas. Este ideal explica a espiritualidade e a interação deste corpo emocional, né? Quando você relaciona cada coisa por parte, por exemplo, a espiritualidade da palavra é aqui, por exemplo, ela tem uma espiritualidade interior que ela dá uma consciência, interagindo com a nossa vida, dá uma consciência da vida, dá uma consciência da vida. A nossa palavra interior dá uma consciência da vida. O nosso corpo emocional ele vai ganhar essas expressões, por exemplo, de uma imagem, uma coisa negada, ou vai ganhar uma relatividade sobre aquilo que é a natureza, ou aquilo que é o relacionamento com outro corpo emocional. Então, elas vai ganhando essas transformações no tempo, certo? Com a relatividade, aquilo que você está relacionando, ok? Entenda isso. Então, isso explica tudo o que está sendo dito. Formando uma consciência com 3 pontas, essa 3 pontas vai representar uma espiritualidade, né? Esse ideal explica uma espiritualidade, essas 3 pontas explicam uma espiritualidade, né? E a interação deste corpo emocional. Eu quero explicar o que é espiritualidade. Você entenda que palavra são aquilo que nós soa, vida é aquilo que nós vive, corpo é aquilo que nós somos, é aquilo que nós nos realizamos, né? O que nós somos é aqui na vida, certo? Existem várias formas que explica isso. Então, aqui no corpo é aquilo que nós realizamos e aqui seria o que nós manifestamos. Mas eu estou dando referência até o corpo, certo? Então, a palavra é aquilo que nós somos, né? Aquilo que nós somos, aquilo que nós vive e aquilo que nós podemos ter consciência, né? Existem várias formas de você explicar isso aqui, essa espiritualidade. E de forma que, olhando para ela, você já entenda isso separadamente. Palavra explica palavra, vida explica vida, corpo explica corpo. Né? Que de determinada situação, o corpo pode explicar uma imagem, pode explicar uma expressão, por causa de quê? Por causa das nossas vozes ativas, aquilo que nós estamos manifestando dentro da sociedade. E que aqui, ó, dentro daquilo que nós estamos manifestando, né, sobre a relatividade do Sol, da natureza de Deus, da grandeza de Deus, aquilo que nós estamos manifestando, ela vai ser uma coisa grandiosa, muito interativo sobre tudo que nós podemos ter consciência, tá? Certo? A relatividade, o Jesus hoje é o Jesus do relacionamento social, certo? Vocês podem renovar o seu Jesus, né? E ter consciência em tudo que está sendo dito. Porém, não vai explicar a consciência deste corpo, né? Por que não vai explicar a consciência desse corpo, né? Porque ele pode ser uma coisa negada, ok? Este ideal explica a espiritualidade e a interação deste corpo emocional, porém não vai explicar a consciência deste corpo, porque vai estar na imagem do homem, né? E se tiver na imagem do homem. Agora, se tiver uma explicação para esse corpo, nós temos uma consciência. Mesmo assim, vai ganhar uma complexidade, porque os sentidos são interagidos sobre um conceito ideológico sobre aquilo que nós somos emocionalmente, aquilo que é relatividade para nós, por exemplo, né? Ou seja, eu sinto dor sobre uma coisa, a pessoa não vai sentir a mesma coisa que eu sinto. Entenda isso. Tem um limite para relacionar aquilo que poderia ser. Porém, não vai explicar a consciência desse corpo.
E se for a consciência, colocamos um círculo para representar um ciclo natural desta interação. Aqui está explicando os atos conscientes, tudo que é consciente, sabe? Que o consciente, né? Aqui o consciente negado, aqui o consciente aceito, que o corpo dele está consciente. Aqui a inconsciência negada e a consciência aceita. Aqui é uma pessoa que esteja dependente. Eu já tenho explicado isso em vários blogs diários. Aqui são aquelas pessoas que são dependentes, né? Que têm os seus corpos emocionais ativos. Ela fica na postura, esses dependentes ficam na postura de uma esposa, ok? E se for inconsciente, colocamos um triângulo para explicar a interação deste espírito de uma forma inconsciente. Nem sempre, igual estou querendo dizer, nem sempre o triângulo vai representar uma inconsciência. Eu deixei de especificar no texto, mas o triângulo só vai explicar a inconsciência quando ele estiver antes do corpo emocional, porque ele está ganhando uma atratividade, certo? Se ele estiver nessa exposição aqui, ele vai representar uma pessoa que seja dependente de uma mentoria, uma esposa, um marido, uma esposa que depende do marido, de transformar, não depende do marido, né? Essa expressão é negada. Uma esposa que relaciona o seu corpo com o seu marido, e o marido que relaciona sua consciência à sua esposa. Isso é uma coisa que se volta um para o outro. Ou um filho que depende do seu pai, ou um professor que depende da mentoria um aluno que depende da mentoria do seu professor. Existem várias formas de a gente compreender isso separadamente, ok? E respeitando a consciência espiritual destes seres que esteja evoluindo no tempo de vossas conscientizações, explicando a minha consciência e não explicando a consciência de outros corpos que estejam se movimentando no tempo. Eu gosto muito dessa expressão, ó, explicando a minha consciência, explicando a consciência de outros corpos que estejam se movimentando no tempo. Explicando a minha consciência, cada um vai ter que explicar a sua consciência e não explicando a consciência de outros corpos que estejam se movendo no tempo. Isso mostra que o nosso eu interior ele é bem independente. Eu posso dar uma relatividade? Posso. Eu já tenho várias formas de explicar isso dentro do blog diário. Ou seja, pega por parte, certo? Não interage tudo junto, ok? Isto explica o respeito e a interação com esses corpos emocionais que estejam se movendo no tempo, né? Ou seja, eu vi umas pessoas que estão se movendo, eu tenho que entender que a minha consciência é minha, não é dele. Nada que eu fizer vai mudar ele. O que vai mudar é a consciência dele. Teve consciência, então ele mesmo mudou por ele, pelo bem dele, certo? Não pelo meu bem. O bem dele é dele, a consciência dele é dele, o meu bem é meu. Então você vê que está tudo bem separado. Eu gosto muito dessa divisão de bens, essa divisão de relacionamento independente. Elas nos dão muita consciência. Trabalha isso, certo? Não significa que você não precisa depender da pessoa. Eu dependo das pessoas, né? Nos meus blogs diários que eu produzo, que mesmo eu já disse, né? Eu não posso fazer isso só, né? Mostrando uma certa dependência. Mas essa dependência que nós estamos demonstrando é de uma coisa consciente, de conscientização, de nos estar nos realizando um com o outro, né? Se permitindo que Deus traz para nós o juízo, certo? Entenda isso, são uma coisa e outra, porque geralmente quando a gente se tornamos dependente, a gente vai relacionar muito os nossos corpos emocionais, as nossas manifestações, nossas expressões, e para uma pessoa que seja consciente, ele entende que tudo isso é espiritualidade, certo? Entenda isso. Vamos para a expressão corrida. Vamos para a leitura corrida, aliás. Vamos fazer a leitura de tudo que fora dito nos últimos blogs. Vamos lá. Quando se tratando da língua significativa, vai explicar o mais e o menos de vossos corpos emocionais. O menos vai explicar a emoção abaixo, explicando a dependência emocional de outro corpo emocional. O ideal é a consciência ganhar uma relatividade própria para depois relacionar esta consciência de uma forma independente de outro corpo. Só assim vai ter uma conclusão justa da sua relatividade e interagindo com consciência para dar a relatividade com outro corpo. E que não seja apenas uma obsessão emocional atrativo e dependente
dependente, peraí, e que não seja apenas uma obsessão emocional atrativa, dependente de realização externa. Esta atratividade vai relacionar uma dependência para outro corpo emocional, explicando o desejo obsessivo por esta vida e dando um ideal que a sua vida é mais importante do que as dos outros corpos emocionais. Quando for mais, vai explicar que os vossos corpos estão se precipitando no tempo, explicando o anseio obsessivo desta emoção, e evidentemente que a vida explica a emoção porque é uma relatividade presa no tempo presente e explicando o momento exato desta emoção. Mas a emoção não explica esta vida porque a vida é uma relatividade do tempo. Para não haver dúvida nesta relatividade, devemos entender que a consciência da vida é uma relatividade deste corpo que esteja presente no tempo, e esta vida é uma consciência que alterna esta emoção, dando uma relatividade do tempo. Isto explica as dimensões dos cosmos, sendo a primeira dimensão vai explicar o espírito explica a palavra explica uma consciência que esteja habitado neste corpo emocional. Esta consciência explica a interação da dimensão, explicando as dimensões são palavra, vida e o corpo. Só no corpo esta consciência vai ter uma relatividade por causa da exposição do tempo presente. E se esta emoção não estiver a relatividade no tempo presente, que orienta a vida, vai ser um precipício desta relatividade, poluindo a dimensão dos cosmos com sonoridade em vão, incapacidade de compreensão sonora destes cosmos, e sempre relacionando mais por menos, mais emoção, menos consciência, poluindo a atmosfera global dos cosmos. Tudo que é para menos vai explicar uma ideologia da vida, explicando o desejo obsessivo para a vida, permitindo que a sua consciência se volte para dentro de uma forma negada, formando um reflexo de sua consciência interior. Por que sabemos que este ideal está sendo negado? Por causa da relatividade do tempo junto com o seu eu interior, criando uma dependência de tudo que for externo, sendo que o tempo ele tem por hábito gerar uma imagem por causa da exposição do sol. Sendo esta exposição, ela só poderá dar uma relatividade quando for uma consciência exterior. Porém, quando não temos a consciência da vida, temos uma emoção no lugar dela, e tudo que imaginamos de nós mesmos e do nosso relacionamento social. Tudo que for consciência vai explicar a realização deste corpo emocional no tempo presente desta emoção, e podendo neutralizar esta emoção por ato consciente e equilibrando a emoção deste corpo emocional no tempo presente desta interação. E quando esta consciência estiver precipitada no tempo, vai explicar o anseio deste corpo emocional ganhando uma relatividade negada sobre a exposição do sol. Quando temos isto no tempo presente de nosso corpo, podemos observar três elementos dos corpos emocionais, explicando a palavra, a vida, o corpo, formando uma consciência com três pontas. Este ideal explica a espiritualidade e a interação deste corpo emocional, porém não vai explicar a consciência deste corpo. E se for a consciência, colocamos um círculo para representar o ciclo natural desta interação, e se for inconsciente, colocamos um triângulo para explicar a interação deste espírito de uma forma inconsciente. Inconsciente ou consciente. Eu vou colocar aqui, acrescentar inconsciente ou consciente, né? Porque o corpo eu quero que ele fica de uma forma de triângulo,
sendo consciente, representando um corpo que seja dependente dessa mentoria ou do marido, sei lá. Eu falo isso ideologicamente para que vocês tenham consciência, porque o corpo ele é muito explicativo quando temos essas três pontas explicando um corpo consciente nesse seu corpo emocional, né? De você estar podendo instruir ou podendo relacionar corpo a corpo, né? Sobre uma relatividade de outro corpo, certo? Nem sempre eu preciso de deixar de relacionar, por exemplo, aquilo que eu tenho no tempo, né, de relatividade do tempo, sobre os atos emocionais. Entenda isso. E se for consciência, colocamos um triângulo para explicar a interação deste espírito de uma forma inconsciente ou consciente, né? E respeitando a consciências espirituais destes seres que esteja evoluindo no tempo de vossas conscientizações, explicando a minha consciência e não explicando a consciência de outros corpos que esteja se movendo no tempo. Isto explica o respeito e a interação com esses corpos emocionais que esteja se movendo no tempo. Muito bom tudo que fora dito, muito bem explicado, muito bem relativo, muito bom. Vocês sinalizem esse vídeo, se inscreva, só se você estiver ouvindo tudo isso que está sendo dito. Se vocês não tiverem ouvido, não, não faça, não se inscreva, não faça nada, né? Eu geralmente não tenho dependência de pessoas que não consiga ouvir, né? Se você não conseguiu entender, está tudo certo. Espera o seu tempo, a sua hora, certo? Se você tiver paciência ou tiver outros momentos, vai ter outro tempo para a gente poder relacionar isso de uma forma mais interativa, mais bom, certo? Mas agora, se você se compreendeu, você ouviu, ganhou consciência, entendeu que isso é uma coisa boa, entendeu que isso é um juízo de Deus, é um julgamento, então se inscreva nesse canal, sinalize o vídeo, compartilhe, comente com os seus amigos sobre esses blogs diários, entenda isso, deseja o bem dele. À medida da forma que você faz manifesta o bem de outra pessoa, você manifesta o seu próprio bem, a sua paz, a sua alegria, certo? E assim a gente entenda, eu não vou falar com a pessoa porque senão ela vai ficar mais sábia que eu, ela não vai ser feliz, eu quero que ela seja triste, né? Eu quero que ela sofra porque ela tem que pagar pelos seus pecados, tarará, tarará. Você é que tem que pagar pelos seus pecados. É isso que você está se manifestando, que não está no seu tempo de fazer uma aliança com Deus, com Cristo e com Deus, você está entendendo que você não é relativo a essa natureza, essa grandeza de Deus. Você não é relativo, não é. Aí, na forma que você vai tendo essas consciências negadas, absorvendo essas coisas negadas, filtrando essas coisas da sociedade, você vai manifestando isso e vai perdendo a sua paz, perdendo a sua alegria, porque aquilo que você quer para os outros tem que ser o mesmo que quer para você. Só isso, tá? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.